Vou fechar a câmera que eu não vou ficar segurando o celular. Então, pessoal, estamos começando mais um grupo de quarta-feira. E então hoje nosso assunto é tesouros no céu. Então vou começar aqui o nosso resuminho, tá? Bem rapidinho, e depois a gente já emenda para o nosso bate-papo. Então o Mal começou, foi o Mal que pregou domingo, né? Ele começou, né, dando aquele contexto que ele já vem dando assim, nas pregações, ele fazendo uma união do que já vem sendo falado. E aí ele comentou que agora, né? Quer dizer, o que a gente falou antes era que a forma correta de aplicar as obras de justiça, melhor, agora a gente vai começar a falar sobre isso, como a gente aplicar as obras de justiça da maneira correta. Antes a gente meio que falou os conceitos ali e tudo mais. E aí, eu até eu abrir aqui para vocês, eu até montei já um esqueminha aqui, tela inteira. Aqui. Deixa eu mostrar aqui, que aí fica mais fácil até de eu explicar o que é. Não estiver vendo aí, vocês me avisem. Estão vendo aí? Então, eu já montei aqui basicamente o que o Mal falou na pregação. Então, para ficar um pouco mais fácil, depois a gente vai só ligando as outras coisas aqui que a gente for conversando, tá? Então, basicamente, a gente estava falando sobre o conceito de obras de justiça. Então, foi caridade, jejum e oração. A gente já falou em outros grupos, né? Detalhou bastante. E agora a gente vai para um segundo momento, que é a aplicação das obras de justiça, tá? E aí, e vai ter um terceiro momento também, que acho que eu não detalhei aqui, mas o Mal falou que vai ter um terceiro momento. Então é isso. E dentro dessa aplicação aqui, desse segundo momento, a gente vai Desculpa, ter três. Gabi. Fala. Desculpa, Gabi. Só para fazer um apontamento assim rapidinho. O primeiro momento foi sobre as obras de justiça na aplicação da vida religiosa, né, do cristão, do judeu piedoso, né? O segundo momento é sobre as obras de justiça aplicadas na vida, no cotidiano, entendeu? Na vida diária, Uhum. tá? É aí que a gente entra nos tesouros, depois a gente anda na perspectiva e depois na ansiedade. Beleza? Sim, beleza, eu já arrumei aqui também. Beleza. Isso aí. E aí, então, o Mal dividiu essa parte, então, em três, né? Que seria, então, a relação com a riqueza, a perspectiva de vida e a ansiedade, né? Essas aqui vão ser faladas, essas duas de baixo vão ser faladas nas próximas pregações, tá? Então, a gente vai entrar nessa primeira aqui. A gente tá trabalhando, tá? Em Mateus. Eu até vou ler o versículo, tá? Porque eu acho que às vezes fica muito solto, sabe? Até vou botar todo mundo no mesmo barco. Então a gente está em Mateus 6, 19 até o 21 e também no 24, tá? Porque esse aqui, esse meio termo aqui vai ser o segundo aqui, tá? Então é Mateus 16, do 19 ao 21, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Então, é esse primeiro aqui. E o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou mamon. Tá? Então, esses são nossos versículos bases de hoje. E aí, então, o Mal falou, agora entrando na pregação mais específica, né? Então, o Mal falou sobre as riquezas. Então, a gente tem, o primeiro ponto é o tesouro na terra. Então, aqui a gente vai ter a ideia de que no povo antigo eles acumulavam tesouros em casa, e era muito, assim, de ter coisas, de ter vestes, de ter vasos, de ter ouro. Então, eles tinham coisas. E uma foi uma coisa legal que eu até, depois, quando eu estava estudando também, eu vi isso, que as paredes das casas eram feitas de barro, né? Então elas secavam com o sol. E aí, por isso que dizem, né, que os ladrões arrombam, porque era possível, tipo, cavar e entrar dentro da casa, tá? Então, tipo, por isso que fala nessa parte. E tesouros nos céus, né? Então o Mal começou perguntando, né, como é que a gente faz esse depósito no céu. E
o que é valioso aqui na Terra, né, não é valioso no céu. Tá? Assim, essas coisas físicas que a gente tem, então, tipo ouro, prata, essas coisas, que são valiosas para nós. Há muito, a Bíblia vai falar depois que tipo, o céu é ruas de ouro. Então, tipo, faça essa ideia de que o que é importante, o que é precioso aqui nessa Terra, nessas coisas físicas, não valem no céu. E aí tem a ideia do coração, né? Onde é que está teu coração? Então, o que que tu valoriza? O que que tu te dedica? E nessas coisas é onde vai estar o teu coração, tá? Então é aí que tu bota a tua força. Então a gente tem que, tipo, pensar muito bem sobre isso e constantemente avaliar a nossa vida, tá? Depois o Mal entrou na ideia dos dois senhores, ele falou muito, achei muito bacana essa ideia que ele falou da doula. É doula, né? Acho que é doula, que é aquela mulher que cuida aquela pessoa que cuida da mulher quando ela vai ter o bebê, né? Até uma falou que está voltando essa ideia. E eu achei legal porque imagina, tipo, ele comparou, né, a serviço a dois senhores, porque imagina se ela tá cuidando de uma mulher e ela sai para cuidar outra, e nesse meio termo, tipo, a primeira tem um filho, então, tipo, não tem como isso acontecer, né? Tem que se dedicar a um só. E, claro, o Mal usou essa palavra, acho que é dola, ele linkou essa parte também a isso que está sendo falado, né, dos dois senhores, se dedicar, né. E aí falou a ideia do escravo, né, que, tipo, hoje é uma ideia completamente errada para nós, na época deveria ser um pouco também, mas ali fala do escravo, né, de servir a dois senhores. E aí o Mal trouxe a ideia do deus Mamon, né, que muito é falado. Então, tipo, na verdade é uma expressão, né, grega, até pelo que eu li também remete a uma entidade dos sírios também, tá? Mas todo mundo entra num consenso de que é uma palavra que diz riqueza. E aí Jesus ele enfatiza como um deus porque as pessoas endeusam as pessoas, né? Usam dinheiro como se fosse um deus, né? E aí o Mal trouxe a realidade de Jesus, né? Comparando, né, com essas nossas aflições do dia a dia de ter coisas, de riqueza, de tudo mais, ele trouxe a realidade de Jesus, que nasceu numa manjedoura, não tinha um lugar para repousar a cabeça, né? Vivia ali com a ajuda de muitas pessoas ali que estavam na sua volta, porque justamente ele não se importava com essas coisas, né? Isso não era importante para ele, e o importante era cumprir a missão que Deus tinha dado, que ele tinha, né, o que ele tinha como missão. E aí, e também essa ideia de que nada que a gente tem aqui na Terra se compara com a riqueza que a gente vai ter no céu, com a riqueza que é o céu, sabe? Então, tipo, Jesus ele contemplava essa ideia, então ele tinha ciência disso, sabe? E aí o Mal começou a trazer algumas passagens que falam de riqueza, pessoas que eram ricas, e Jesus falando sobre isso ou falando com essas pessoas. Então a gente tem principalmente o caso do jovem rico, né? Que era um cara que fazia tudo certo, né? Pelo que fala ali. E aí ele pergunta para Jesus o que ele podia fazer mais, e aí Jesus fala, tipo, vai, tu deve vender todas essas coisas e dar aos pobres. E aí ele se decepciona e sai, né? Então mostra que como a riqueza era uma coisa importante para ele, né? Mais importante do que seguir a Deus. E também essa ideia de que quanto tempo da nossa vida a gente gasta em torno disso, de fazer dinheiro, de trabalhar, de ganhar dinheiro. Então, tipo, não que seja errado, mas também a gente deve ter um equilíbrio nisso também, sabe? Deixa eu só olhar aqui. E às vezes as pessoas, né? Ele comentou também sobre as pessoas que têm, elas se acham, vamos dizer assim, né? Se acham porque tem algo, né? Porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, não sei o quê, porque eu tenho algo, então, né? Eu sou. E Jesus, ele, tipo, mostra porque é o contrário, que ele não tinha nada e ele era, né? Tipo assim, ele tinha autoridade naquilo tudo, sabe? Então, eu achei bem bacana esse contraponto, tá? E mais pro finalzinho, então, o dinheiro, uma pessoa rica, ela vai ter se ela se deixar levar, vai ter um problema, que é ela se achar muito autossustentável, do tipo, eu não preciso de nada, então
eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, então eu posso me fechar naquilo e eu tenho dinheiro, então né? Aquela ideia de egocentrismo e te tampar numa bolha, sabe? Até tipo. Depois eu comento. E aí o mal fechou, né? Tava já indo pro final, que fechou com Timóteo 6, 9 ao 10. Vou ler aqui também. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, e que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Timóteo 6, 9 e 10. E por fim, né, o Mal completou falando sobre que devemos sempre lembrar que Deus é quem nos dá o sustento e Ele é quem nos satisfaz. Então, ele fechou assim a pregação, tá? Então é isso, né? Foi pregado, segundo os meus comentários, né? Segundo a minha ideia que eu assisti. E aí eu vou abrir para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre esses temas aqui, principalmente tesouros nos céus, que eu acho que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida do que é e como juntar. Acho que é uma palavra boa. Uma pausa dramática, como eles falam, né? E aí, gente, tudo bem? Bom, bueno, né? Acho que o Gabi resumiu ali, cara, muito bem e até quem está nos assistindo aí a essa a esse discipulado aí também depois, né? O pessoal que está aqui com a gente sempre encoraja a pessoa a assistir a mensagem depois por completo, né, gente? É uma coisa que é uma prática que todos nós, geralmente, que vamos vir para cá para dar uma conversada, o Gabi faz isso, quase todos nós, a gente dá uma olhada de novo, né? Dá uma olhada de novo, mesmo participando do culto, né? Às vezes a gente dá mais uma revisadinha ali e tal. Eu também, geralmente, dou uma revisada sempre na segunda-feira na mensagem, né? Um encorajamento aí para todos aí também, quem quiser se aprofundar um pouco no que foi dito, né? De fato, depois de ter visto toda essa discussão que a gente vai estabelecer aqui, dá mais uma olhadinha lá, porque daí às vezes parece que as coisas fazem um pouco mais de sentido, né? Nunca é demais, tá bom? Gente, assim, ó, o grande objetivo, né? O grande objetivo de Jesus em apresentar aqui a sua fala era justamente, até agora aqui indo bem direto, né, ao ponto, né, a respeito do grande objetivo, resume um pouco do que o Gabi nos trouxe como questão aqui, né? O Jesus, ele fala a respeito das obras de justiça, falando justamente disso, que a gente não deve colocar em prática essas nossas obras para querer aparecer para os outros, não é o sentido de se aparecer, né, como a gente tem hoje, mas é no sentido de buscar a aprovação das demais pessoas, para se afirmar em cima disso, né? Como se a nossa importância estivesse naquilo que os outros pensam a nosso respeito. Né? Então, essa prática, ela é uma prática que Jesus caracteriza como hipócritos, né? Como aqueles que se mascaram para demonstrar algo que não são, como os atores gregos, né? São os hipócritos. Então, hipócritas são aqueles que parecem fazer aquilo que não faz. Por isso, e esse é o pano de fundo, essa é a base daquilo que está por vir entre todas as coisas que ele vai falar. Das três que a gente já falou, a respeito de caridade, né, do auxílio, a respeito da oração, a respeito do jejum, e agora ele entra nas coisas mais do cotidiano e ele fala muito a respeito disso, né, da relação com as riquezas e da ambição, da vontade de juntar coisas, né? E por conta disso, o grande objetivo de Jesus era dizer o seguinte: por mais que vocês justifiquem a vida que vocês levam, procurando e querendo ter coisas, porque isso é aceitável por todos a quem vocês falam, por que vocês vivem, né? Vocês não devem fazer isso por conta da opinião dos outros, porque todo mundo vai pensar que o correto é juntar tesouros aqui na terra.
porque são mais abençoados, são pessoas mais que têm mais credibilidade, são mais aceitáveis, aqueles que têm tesouros guardados, né? E isso é muito para o dia de hoje também, principalmente numa realidade mais capitalista que nós vivemos, né? E o que que acontece? E ele diz não, porque mais importante é aquele que junta tesouros no céu, porque o tesouro aqui desse mundo, ele acaba, como tudo que nesse mundo existe vai acabar, inclusive nós, né? Materialmente, né? Fisicamente, vamos ir ao pó da terra. Porém, nós ressuscitaremos e não levaremos nada disso. Por isso, ele fala justamente que os tesouros que nós precisamos angariar aqui são aqueles que a gente pode levar para o céu. E respondendo rapidamente a pergunta do Gabi, justamente esses tesouros são as pessoas que vão estar conosco no céu. Aqueles que vão morar, né, nas muitas moradas do nosso Senhor. Por isso, aqui nesse mundo, aquilo que a gente busca é, de fato, manter a nossa vida fiel a Deus, a sua palavra, né, uma vida e uma prática que evoca o nome do Senhor a cada uma das nossas decisões e uma busca incessante por levar esperança àquele que está perdido, né? E trazer à luz a verdade de Deus. Esse é o grande objetivo e esse é o maior tesouro que nós podemos juntar aqui nesse mundo, porque são os tesouros que levaremos junto conosco para o céu, mas são tesouros que não são nossos, mas são do nosso Senhor, porque a vida que nós vivemos agora, nós vivemos para servi-lo, né? E esse servo é o douló, como nós falamos, né, lá na pregação, que é aquele servo que não é o servo empregado, como aqueles servos que trabalhavam na vinha, que eles eram empregados. Esse servo que não pode servir a dois senhores é o servo escravo, aquele que foi comprado e ele tem um proprietário, ele tem alguém que é dono dele, que pagou um alto preço por ele. Nós fomos comprados desse mundo através do sangue de Jesus Cristo para ser seu corpo, sua igreja. E comprado por ele, somos propriedade dele. E uma vez propriedade dele, não podemos ser escravo de dois senhores, né? Ou somos escravos desse mundo e do dinheiro e das riquezas, ou somos escravos de Deus e vivemos a vida que ele planejou para nós nele. Então, o nosso grande objetivo é esse, é viver, né, essa vida que o Senhor nos deu para levar e juntar cada vez mais os tesouros que são dele nesse mundo, que são os nossos irmãos, as pessoas que vão acreditar no Cristo Jesus e viver conosco eternamente. Mais ou menos isso. Show. Boa noite. Particularmente, eu gosto do modo do Mal pensar. Ele sintetiza de uma forma muito legal. E, na verdade, ele começou ali já esboçando a parte do início do capítulo de uma forma que eu achei bem legal. Eu até estava pensando aqui, eu tinha lido todo o material e tinha visto a mensagem anteriormente, eu pensei, vou começar, e ele esboçou, quase tirou a palavra da minha boca. Foi bem positivo. Uma coisa que eu me deparei no texto, se eu poderia dar um acréscimo, que eu achei que é muito legal, é no versículo, só abrir aqui a Bíblia no celular para ler, quando ele vem a expressão, né, depois do versículo 21, né, onde ele diz, porque aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A expressão ali é literalmente olhos. Mas quando tu vai entender um pouco sobre expressão linguística, ele não está falando sobre ver. Você vê esse versículo a curto modo, você pensa que o autor está falando sobre o que você está vendo. Tá, também, você pode aplicar dessa forma. Mas o sentido mais correto que o autor queria dizer não é o olho físico, esse órgão, é mente, é a forma de pensar. Uma vez que no contexto ele está dissertando do versículo 19 ao 21, né, onde ele está orientando, e ele, na verdade, ele está dando também um contraste, porque para frente ele vai dizer como que vai viver o homem de Deus em relação
As riquezas, o Maurício deixou bem claro quando ele falou que tudo provém de Deus e o justo vai viver pela fé. O justo quem? O justo, aquela pessoa pobre que mora, sei lá, no complexo da favela da Maré, no Rio de Janeiro. O justo que mora no Leblon, no Rio de Janeiro. O justo que vive lá em Nova York ou em qualquer outro lugar. O justo vai viver pela fé unicamente dependendo. Então, tem uma expressão que eu gosto, assim, o problema não é ter dinheiro, o dinheiro te ter, né? Mas o Mal ficou falando, eu fiquei pensando assim, ó, como que eu posso pensar que isso não é uma realidade na minha vida? Porque o texto inicial começa a falar, o Maurício pegou bem, é hipócrita. Ou seja, hipócrita hoje tem um sentido extremamente, no português, na nossa linguística, é quase um palavrão, né? Se chamar de hipócrita é quase um palavrão. Mas no sentido original é justamente isso, alguém que transmite algo que não é. É como aqueles artistas, né? O Maurício esboçou muito bem. Então, quando tu vai para essa realidade, eu fiquei pensando, como tu sabe que tu não está nessa realidade? Eu fiquei pensando, uma vez que ele está falando de riqueza, uma frase que me veio à mente. O nosso coração se encaminha diretamente para onde o nosso dinheiro se encaminha. E como que a gente sabe para onde o nosso dinheiro se encaminha? Daí vem o versículo que eu li agora, né? Se os teus olhos forem maus, né? Versículo 22, são os olhos a lâmpada, ou seja, a forma como tu enxerga a vida não é ver com olhos, é filosoficamente, é mental, é pensar, é meditar. Daí eu acho que a gente poderia fazer uma parafrase pessoal, eu faço isso comigo, sobre o que eu tenho gastado a minha mente, qual, assim, no mais escondido, no campo onde ninguém vê, qual é de fato verdadeiramente os alvos da minha vida, e tem algumas coisas que podem me ajudar. Meu histórico de internet pode me ajudar. Meu tempo por exemplo, rede social é fantástica, né? Outro dia eu baixei um programa que, conectado ao Face, ele dá quais as páginas que eu mais acessei e tempo. Eu até vi, cara, alguns volumes de tempos de assuntos que eu leio. E você já parou para ver sobre todo o conteúdo? Porque isso é olhar, se os teus olhos forem bons, ou seja, como tu vê a vida. E porque eu fiquei pensando nisso, a gente fala, o Maurício falou sobre servo e de fato a gente foi comprado por um alto preço. E a gente fala isso. E eu fico pensando, não é uma hipocrisia da minha parte pensar de forma esporádica disso, mas durante a semana, por exemplo, eu não tenho nenhum pensamento em torno dessa realidade. Exemplo, que realidade? O que eu posso fazer para melhorar com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas à minha volta? João 15 fala, né, que se a gente estiver ligado na videira, o fruto naturalmente vai acontecer. Eu não vou esboçar ali, mas se você ir no contexto, o fruto literalmente são almas, são pessoas, são relacionamentos. Então, gostei também disso que o Maurício falou. Então, quando tu vai para a riqueza, eu acho que Jesus está dando um contraponto do que é verdadeiramente uma riqueza para nós. Então, se os teus olhos fossem bons, se a tua maneira de ver a vida é bom, o que tu tem pensado? Né? O que eu tenho pensado? Porque aquilo que eu gasto muito tempo pensando revela a bondade e a pureza da minha fé. Né? Eu digo que eu amo muito Deus, que eu quero muito estar com Deus, que eu amo o Senhor, mas, por exemplo, é fatídico, é difícil eu gastar minutos lendo, estudando, um versículo que seja, né? Um versículo. Ontem eu tenho Bíblias infantis e eu leio para os meus filhos aqui toda noite. Ontem eu estava cansadaço, assim, pensei, cara, vou dormir hoje, não vou ler não. Daí dei boa noite para eles, avisei, hoje o pai não vai ler, está cansado. E fui dormir. Daqui a pouco eu via a batida na porta do meu quarto, já deitado. Foi o meu filho, foi na minha cama e ele falou assim: então, pai, a gente estava conversando lá no quarto, acho que é muito importante, né, você ler para nós. Porque se eu pudesse ler, se eu soubesse ler, não sabe ler ainda, eu estaria lendo agora. Então eu dependo, eu acho que é importante. Eu fiquei, caraca, eu fiquei até com vergonha. Levantei e fui lá ler para ele. Quer dizer, mas cara, tu vai para a natureza, outro dia, não, é legal isso, que tu vê assim, o meu filho está crescendo num ambiente que eu queria ter esse privilégio, eu queria mesmo, né? Outro dia,
eu estava fazendo com ele uma listinha de oração e ele falou assim, pai, bota o nome do Henrique, bota o nome do Henrique. E ele está tendo um problema na escola com um menino, assim, digamos, um menino batendo nele, né? Assim, nesse sentido, e o nome do menino é Henrique. Daí eu pensei, é o Henrique da escola? Ele falou, é. Daí eu perguntei, por que tu vai orar por esse menino, Davi? Daí ele falou, cara, porque ele é um ser humano, né? E eu acho que Deus ama ele, então eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Cara, eu fiquei bobo porque ele é uma criança e, quer dizer, ele está pensando alguma coisa. Imagina você aí e eu que temos uma mentalidade muito mais, uma capacidade de raciocínio muito maior que uma criança. Então, olhando para esses textos aqui, literalmente eu fiquei pensando sobre isso, o Maurício falou, eu acho que uma dica tá literalmente o que a gente tem pensado para a gente encontrar o que tem ocupado a nossa mente, como você vê a vida, você pega ali sua agenda com essa escala de valor. Por exemplo, você está disposto a sacrificar relacionamentos para ganhar um salário maior, você está disposto a sacrificar tempo com família para ir para um outro lugar onde talvez a família vai sofrer pouco dano. E eu só vou fazer uma ressalva. Hoje ele está aqui vendo com nós. Eu fui outras vezes, eu não vi ele no grupo. Mas eu só vou dar esse exemplo dele, porque quando ele me contou, eu fiquei realmente... Eu até contei o testemunho. Eu nunca perguntei para ele se eu podia contar o testemunho dele, cara. Mas eu contei aqui para vários alunos, porque eu achei fantástico. Que é o testemunho do Leandro. Vários alunos meus conhecem o testemunho dele, sabem dele sem conhecer ele. Porque ele contou da vida dele, né, do divisor de águas entre ele trabalhar, né, quando ele trabalhava na época da Petrobras e ficar com a família, ele nem pestanejou, a família é mais importante. Eu achei aquilo tão legal, porque em tempos de hoje, para mim, isso ele escolheu a melhor parte, literalmente, ele valorizou aquilo que é mais importante. E eu já dei esse testemunho em diversas aulas aqui, acho que até em culto que eu preguei aqui, eu falei dele uma vez. Então, eu nunca pedi para ele, mas é que eu achei tão bonito, né? E é um cara que, se fosse escolher o trabalho, estaria ganhando muito bem, né? Então, só para concluir, cara, se a gente pode analisar como que eu estou caindo nesse engodo de valorizar, o que você tem pensado, como que você enxerga a vida, como que você monta suas escalas de prioridades, né? Literalmente, eu acho que o autor está deixando uma deixa disso que é literalmente importante para nós. Só para ressaltar, né? O Douglas acabou de dar o spoiler da pregação da semana que vem, né? Né? Acabou de dar o spoiler da pregação da semana que vem, né? Porque até esse texto dos seus olhos serem bons, ele é aplicado fora desse contexto, né? Eu fiz questão de deixar eles, né, para a semana que vem, já para abordar ele desse jeito. Não, mas é jóia, é isso aí. Quem viu já tem um gostinho aí, né? Nós vamos por esse caminho aí, cara. Muito, muito legal. É bem nisso também. E uma coisa assim, até para trazer a discussão aí dos demais, né, cara, que eu acho que essa questão de saber que o tesouro no céu, eles são as pessoas, são esses relacionamentos, né? É essa forma que Jesus aborda e tudo mais. A gente falou bastante nisso, né? Nós falamos a respeito das raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar, reclinar a sua cabeça. A gente falou sobre o jovem rico, né, cara? A gente falou sobre a parábola do homem que enche o seu celeiro, né? E dos irmãos que queriam ver com Jesus a respeito de quem, do que ficaria com um, ficaria com o outro, de fazer a partilha da forma adequada. Em todas esses textos, né, essas falas de Jesus, ficou muito claro a respeito da postura de Jesus com relação àquilo que é mais importante, né? Aquilo que é mais importante, né? E de certa forma a gente vai para Paulo também, quando ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas, né? Quando Paulo fala a respeito da gente ser dominado pela nossa ganância,
Isso é um paralelo muito importante, porque a gente acha que é aceitável viver trabalhando incessantemente para alcançar os nossos objetivos, inclusive para colocar tensões e ansiedades nos nossos filhos, nos nossos amigos, entendeu? Nos apertando, nos torcendo dentro dessa realidade desse mundo, né? Nos apertando-nos, né? Nos judiando, né? Nesse sentido de viver uma vida de trabalho e o trabalho ser a coisa mais importante de tudo. Isso é sempre algo a ser ressaltado, né? E essa fala de Paulo a Timóteo, né? Falando a respeito do dinheiro ser a raiz de todos os males, e para quem ele estava falando isso, né? Até pedir para o Elias, para o Douglas aí, que estão mais afeitos a essas questões, e inclusive para mim poder me eximir um pouco também dessas ladaias aí de falar mal dos outros pastores, né? Mas quando ele fala a respeito do dinheiro ser a raiz de todos os males, ele está falando da raiz dos males da religião, por causa dos falsos profetas que usavam isso, né? Usavam isso. Então, e quando ele fala para todos os outros, aqueles que têm riquezas, ele ensina a usar isso da melhor forma, né? A usar isso da melhor forma. E quando ele ensina lá, ele fala para Timóteo como fazer isso, é muito bonito até a forma que ele encerra, dizendo o seguinte, que quem tem que servir, né, o dinheiro e as riquezas tem que servir ao reino, né? De maneira a trazer um futuro que seja efetivamente útil, né? Então é muito, muito legal assim, a forma que Paulo vai abordar a relação com as riquezas, enquanto Jesus ele é mais veemente falando a respeito do rico entrar no reino, do quanto isso é difícil, e também aquele detalhezinho do porquê que os discípulos disseram, mas então é muito difícil, como se os discípulos fossem ricos também, né? Mas aquela segunda pergunta, aquela segunda afirmativa de Jesus dizendo, não, de fato é muito difícil entrar no reino dos céus, e eles ficam ali conjecturando, e eles têm aquela conclusão depois, assim, mas Senhor, nós abandonamos tudo. E quando eles fazem aquela afirmativa, eles estão ali, sendo convencidos de que, de fato, eles estão caminhando da forma certa. Porque nas suas poucas riquezas, eles também abriram mão, e a afirmativa de Jesus de que eles vão ter, sim, muito mais, 100 vezes mais família, 100 vezes mais amigos, 100 vezes mais riquezas nessa era e naquela vindoura. O que é muito legal e que traz uma referência naquele tipo de riqueza, aí identifica a riqueza. Porque nenhum dos discípulos foi de fato rico, mas ele rico em bens materiais, mas ele foi rico naquilo que é a riqueza do céu, em pessoas, em juntar um galardão que levariam com eles para a vida eterna, né? Acho bem legal. Toca a ficha aí, povo. O Elias tá quietinho hoje. Vamos tomar quebradeira hoje, violento. Tô trabalhando demais? Eu acho que... É isso? tô trabalhando demais. Mas, cara, acho que essa... Como é que é? Tô juntando muita riqueza. Quem dera, eu acho, né? Cara, eu acho que essas perspectivas, na verdade, né? Essa cosmovisão de mundo, ela é muito particular do crente. Essa ideia de... Também a gente não rejeita totalmente possuir e ter bens, eu acho que isso não é um problema, né? O problema é viver para ter essas coisas. Isso, para mim, é bem claro na minha mente desde sempre. O meu intuito de ter casa, ter bens, ter alguma coisa aqui nessa terra é para propiciar para os outros estarem junto comigo, seja minha casa, carro, emprestar, fazer o que tiver. Eu acho que essa relação e essa visão de mundo do crente, ela é muito especial, assim, sabe? Num mundo onde ele é totalmente materialista e ele é totalmente para si, a gente conseguir repartir com o nosso próximo, sabe? Então, a ideia de tesouro nessa terra, onde eu vou juntar e a traça vai comer e a ferrugem vai corroer, cara, para mim é muito clara. Que eu não tenho que, na verdade, trabalhar para ter esse tipo de vida, sabe? Ela é muito vazia. Eu vejo, assim, às vezes conversando com alguns colegas e conversando com algumas pessoas também que acabam ganhando um pouquinho mais do que eu, assim, cara, eles vivem para isso, sabe? Não é para ficar mais próximo dos filhos deles, não para se tornar uma pessoa melhor, mas sim para
angariar coisas aqui nessa terra, sabe? Então é bem mesquinha essa noção, essa realidade deles. E eu, às vezes, tento dar umas pequenas pinceladas, assim, dizer, sabe, olha, cara, isso tudo aqui vai passar, tu já pensou no futuro, tu já pensou no e depois daqui? Ah, não, eu tô me importando com viver com agora. Eu falei, ok, cara, é a tua perspectiva, é a tua forma de encarar o mundo, mas tu já pensou que existem outras realidades, outras possibilidades? Então, tentando dar um gancho ali numa espécie de evangelismo, para ver se as pessoas caem na real de que muitas vezes o materialismo não é a única saída para as coisas, né? Porque tudo está agarrado nesse tempo em obter coisas. E ter coisas não é ruim, eu repito isso para todo mundo, mas o problema é viver para ter essas coisas, sabe? E acho que Jesus aqui, ele constantemente nos lembra qual é a nossa realidade, qual é a nossa real perspectiva, né? Isso tudo vai acabar, nós somos corpos finitos, né? Em algum determinado momento a gente vai morrer, e o futuro, como é que vai ser? O que vai ser depois dessa vida, sabe? E eu tenho refletido muito sobre esse momento, sabe? E às vezes eu tenho aquele cagonismo, né? Ser um pouco cagão sobre morte, essas coisas assim, ficar pensando muito nisso, mas passa ligeirinho, sabe? Com a ideia, pô, eu tô aqui fazendo coisas aqui nessa terra e muitas delas serão recompensa lá no futuro. Não com o objetivo de ganhar alguma coisa no céu, sabe? Mas de levar outras pessoas comigo para lá. Então, é isso que eu acho que o Maurício falou isso bem. Foi bem interessante, né? Das coisas que a gente está juntando, os tesouros que nós estamos juntando aqui nessa terra, são tesouros de fato, né, na vida das pessoas. Então, eu estou levando Jesus para as pessoas para que elas reconheçam, né, a sua incapacidade de se salvarem sozinhas, né? Então, eu parto desse princípio aí. Achei bem pertinente. Eu fiz uma ligação aqui, que é justamente isso que o Elias falou, né? Da ideia de que não tem problema a gente ter bens, mas esses bens devem compactuar com as pessoas. Tipo, meio que uma união entre o tesouro na terra e o tesouro no céu, sabe? Uma ligação entre os dois. Isso e também, cara, acho que um cuidado que a gente tem que ter ali no texto é sobre não interpretar esse texto como uma barganha, sabe? De que eu faço coisas boas aqui nessa terra para que quando eu for para os céus eu obtenha um lugarzinho melhor, mais próximo de Jesus, né? O famoso comentário Esperança, o Amengol, fala isso, né? Quanto mais obras boas eu fizer aqui nessa terra, mais próximo da glória de Deus eu vou estar. Isso para mim é um erro cracho, assim, né? Mas existem alguns pensadores cristãos que imaginam dessa forma, né? Como se cada vez que a gente fizesse uma coisa boa aqui na Terra, mais próximos de Deus nós estaríamos lá no futuro. Eu não vejo dessa forma, tá? E eu também não utilizo isso como barganha, né? Ter e fazer coisas boas aqui nessa Terra para depois, no futuro, ter uma proximidade mais de Deus lá. Eu não faço assim. Mas continue, Gabi, que eu te atrapalhei, bem bonito. Tu tá terrível, né? Não, mas eu só quero esse ponto aqui, tipo, de bens compactuarem com o reino, vamos dizer assim, compactarem com estar com as pessoas, tipo, é uma coisa bem legal que eu escutei do Elias e do Maurício em diferentes lugares, mas do tipo assim, tô construindo essa casa, mas é para ter um espaço para a gente se reunir, tipo assim, sabe? Tudo girar em torno disso. Então, tipo, isso eu acho muito legal e eu tento aplicar isso também, sabe, para mim. Tipo, o bem não é para mim esbanjar ou qualquer coisa do tipo. O bem é para mim poder ter um lugar para estar junto com as pessoas que eu gosto, com aqueles que vão vir, sabe? Então, tipo, eu acho legal essa união, sabe? O Leandro levanta a mão, é o único educado aqui, o resto tudo se atira. Eu tava ouvindo vocês falar aqui, né? Tava pensando sobre esse paralelismo, né? De servir a dois senhores, né? E eu acho que lá no início da análise, uma das principais, não digo principais, mas uma das diferenças básicas, até o Elias falou sobre isso quando ele estava falando, exatamente isso que eu estava pensando aqui, né? É que quando a gente, se eu for comparar, né, quando a gente serve, vamos supor, nosso serviço, né, o nosso trabalho rotineiro, que a gente teoricamente faz aquilo para o sustento, né?
vai com o foco daquela recompensa, né? A gente está ali para fazer aquilo porque a gente vai ganhar um dinheiro, né? O nosso sustento. E às vezes, na realidade, se for colocar a questão de serviço, né? Às vezes esse dinheiro sempre ele acaba, de certa forma, sendo ganhando, né? Vamos supor, a gente não pode deixar de trabalhar, porque senão não vai cair o dinheiro, no fim do mês, mas deixar de fazer outras coisas a gente deixa, né? Mas enfim, não é isso que eu queria falar. Comparando essa questão de dinheiro, né? A gente vai focado servindo Mamon, digamos, servindo ao dinheiro ou servindo ao nosso trabalho para que a gente possa ter uma recompensa. Mas exatamente essa é uma das grandes diferenças com relação aos tesouros nos céus, né? Porque a gente não vai focado, a gente não faz nada esperando aquela recompensa, né? Até mesmo sabendo que a gente vai ter uma recompensa, mas é que a gente está numa condição, a gente não tem, digamos, quando a gente serve a Deus e quando a gente se entrega a Ele, o nosso ser ele não entende, ele não consegue fazer nada mais diferente do que servir a Deus, né? Do que servir aos irmãos, do que servir a igreja. E teoricamente tu vai lá e obviamente isso vai sendo o tesouro no céu, né? Mas tu não tá focado naquilo de, eu preciso servir, preciso fazer alguma coisa para ganhar um tesouro. Não, a gente faz aquilo porque o nosso ser, quando se entrega a Cristo, a gente entende, e aí já entra a graça, né, de que a gente não consegue. A nossa resposta a isso é: eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho mais o que fazer, a não ser entregar toda a minha vida para esse que deu algo para mim de graça, né? E aí acaba que o tesouro no céu ele começa, digamos, a ser gerado. Enfim, essa é uma questão espiritual que a gente pode ficar aqui indagando o que é o tesouro no céu de fato, ou o quanto aqui a gente colhe disso ou não, mas o fato é que a gente não está focado no colher isso, a gente está focado em de fato pertencer a alguém que tem um tesouro e que é o tesouro de fato, né? Isso é muito louco, né? A gente não faz aquilo para... isso é uma diferença bem interessante, bem básica entre os dois, né? A gente não faz visando em um prêmio, a gente faz aquilo porque a nossa natureza agora, quando em Cristo, a gente morre se a gente não fizer isso, né? A gente morre se a gente não... E não digo só fazer ou servir, mas a gente morre se a gente não de fato pertencer a Ele, né? Que seria já se doar para o nosso irmão, que seria já uma reação ao serviço àquele que realmente entregou a vida por nós, né? Acho muito interessante essa diferença de fazer por uma recompensa ou fazer para alguém, né, que entregou tudo por nós e a gente faz isso apenas como modo de agradecimento. Eu não tenho mais o que fazer porque agora a minha natureza é servir a Ele, né? Isso é muito interessante. Tem muito a ver com o tesouro não ser nosso, né? O tesouro não é nosso, né? Esse tesouro que a gente acumula é desse novo eu que faz parte de um alguém, né? Então, isso que o Leandro falou tá muito a ver com a questão do aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Porque enquanto eu quero ser o primeiro, eu nunca vou ser o último. Tá dentro de uma transformação que vem da nossa natureza, né? Então, é aquela revelação que vem de dentro para fora, né? Não é algo que é de fora para dentro. Não é algo que disciplinarmente a gente evoca, mas sim é algo que, sujeitando-se a uma transformação espiritual, a gente alcança, né? Porque muda o nosso ser, por isso muda a natureza das nossas relações e tem a ver com aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro, porque o nosso coração é transformado em alguém que tem emoções, vontades e decisões, sentimentos totalmente ressignificados, transformados, quebrados e novamente feitos pelo Espírito Santo, né? Muito louco. Muito bom. O Leandrinho, um texto que complementa muito bem as duas realidades que tu e o Elias falou, é aquele de Mateus 7:21 que falam, né? Naquele dia, que dia? No fim dos tempos, quando ele já estiver com a sua glória divina, lá no julgamento, muitos dirão em meu nome: Senhor, não fomos nós que pregamos, não fomos nós que profetizamos, que curamos em teu nome? E eu, porém, vos direi, Jesus fala: apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, porque eu nunca vos conheci.
E por que eu digo que esse texto traz as duas realidades? Porque a palavra conhecer ali, ela é extremamente profunda, ela é mais profunda no grego do que do português, infelizmente. A palavra ali é uma palavra chamada ginosco. O contexto dessa palavra eu acho simplesmente lindo, maravilhoso. Ginosco é uma palavra que é usada no dia em que o marido ia conhecer a futura esposa na sua lua de mel, na noite de núpcias. Então estava falando de uma relação muito íntima. Então, ali aquele texto vai mostrar, de um lado, pessoas querendo entrar no céu para estar com Jesus, porque elas fizeram coisas, enquanto o critério que Jesus vai esperar delas é aquelas pessoas que tiveram verdadeira relação de intimidade, focando um no outro. Assim, quando tu casa, tu foca na sua esposa e ela foca em você, né? Você foca um no outro. Então, eu acho isso muito legal. A questão do casamento também tem uma conotação de pertencimento, né? Agora tu pertence àquela pessoa e aquela pessoa te pertence, digamos, é uma só carne, como a Bíblia fala, né? Então não é mais agora eu vou fazer algo para aquela pessoa para que ela me ame ou para que ela me aprove. Não, de fato agora tu é uma única, é uma única parte, é uma peça única, digamos assim, né? Então agora, poxa, tu pertence a esse Senhor, sabe? Tu faz parte dessa natureza. E claro, obviamente tem uma natureza querendo te puxar ali, mas quando tu volta e tu lembra que tu pertence àquele Senhor, sabe? É fenomenal. Tô no mudo aqui. Eu botei uma pergunta aqui, ela não é uma pergunta Gabi, nada... Oi. Desculpa, posso comentar só um pouquinho também? Pode, Que eu levantei a mão aqui, mas tu não viu, né, cara? Não vi, desculpa. Tô brincando. Passou. Não, só para não perder aqui antes de tu entrar com a pergunta, eu anotei algumas coisinhas enquanto eu ia falando para eu não esquecer aqui também, mas primeiro, só voltando um pouco atrás ali sobre o testemunho do Leandro, que o Douglas falou, eu também, cara, eu acho o testemunho do Leandro já falou muito forte, assim, comigo, a história dele, a trajetória dele nesse sentido, né, sobre escolha, e até eu queria trazer aqui uma lembrança que veio, Leandro, que, cara, uma vez a gente nem ainda estava na mesma igreja, eu lembro uma vez que tinha postado um dia que tu e o Samuel pintaram uma janela lá da tua casa, sabe? E aí eu lembro que aquilo me chamou a atenção e disse, caramba, né, cara, olha só, o Leandro, ele tá com o tempo dele de folga, chamou o Samuca, tá tendo um tempo de qualidade com o Samuca, e ele pouco importa a forma que vai ficar pintado, o Samuca era bem, bem pequeno, obviamente, e que bacana que ele tá fazendo isso, né, assim, foi algo que naquela vez, assim, mexeu comigo, e pode ter certeza que o Johnny Pai de hoje leva algumas coisas nesse sentido aí, da forma que eu conduzo aqui, eu tento, né, levar a paternidade aqui. Então, queria só compartilhar e concordar com o Douglas sobre a tua história, teu testemunho, nesse sentido do que tu viveu lá, né, na época que tu trabalhava embarcado, enfim. É um exemplo aí nesse sentido, tá? Só queria te dar esta honra, porque a gente tem tanto costume de dados momentos a gente só vê crítica, né, cara? Eu acho que é uma cultura boa a gente também poder compartilhar aquilo que é tão bacana que quanto toca assim na nossa vida, né? Quando a gente vê uma pregação, um testemunho de alguém, né? Sim. E tratando aí de finanças, eu queria compartilhar coisas que aconteceram comigo, tá? Eu acho que, assim, concordando com o que o Elias comentou sobre ter bens, enfim, eu acho que tudo realmente é o tratamento que Deus precisa fazer na vida do indivíduo. Tanto é que quando o jovem rico vai falar com Jesus, ele acha que vai chegar grandão para falar com Jesus, porque ele sabe tudo, tudo tem aquele check lá do ladinho, aquele Vzinho, sabe? Vê, então, cara, eu tô grande. Jesus não vai ter como... Eu tô pronto para todas as respostas. E Jesus chega lá no calcanhar do cara. Então, o calcanhar do cara era as riquezas, era os bens materiais, enfim, era tudo que ele possuía, né? E
E na nossa vida eu digo que a gente tem um monte de parafuso sempre para ser apertado, que Deus vai lá, quanto mais a gente se aproxima ou se permite se aproximar dele, ele nos mostra, a gente vai apertando aquele parafuso à medida que a gente permite o Espírito Santo fazer a obra na nossa vida, aí a gente descobre outra coisa, ou uma profundidade maior daquele tema e vai apertando esses parafusos até o dia que a gente for estender roupa, levanta as mãos para cima e Deus vai nos chamar e completar a boa obra na nossa vida. E eu digo que às vezes não é só finanças, né? Às vezes se a gente fosse jovem rico, Deus ia pedir para a gente entregar o nosso cargo, a nossa posição, o nosso poder, aquilo que toca na gente, aquilo que faz da gente ser, digamos assim, deixar em primeiro lugar, né? Aquilo que é difícil, é ali onde está o meu investimento, o que é o investimento entende-se tesouro, né? Que a Bíblia fala. E eu digo para vocês assim que alguém comentou também, eu não lembro, mas eu vivi isso na pele. De dado momento da minha vida, que eu estava afastado e tudo mais, eu me deparei olhando para a minha vida, olhando o que eu tinha conquistado fisicamente, de bens materiais, e eu me vi sozinho. Eu me vi sozinho e disse, caramba, eu foquei tanto nisso, isso foi tão prioridade para mim, era tanto uma coisa que eu queria compulsivamente, que hoje eu me vejo sozinho em algo que eu conquistei e eu não vejo sentido para isso. Eu não tenho mais os amigos que eu tinha antes, eu não tenho uma namorada, eu não tenho nada, e cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu voltei para a igreja, enfim, alguns sabem do meu testemunho, e aí Deus começou a reescrever isso, como se fosse reajustar, né? Reescrever essa história, ressignificar a palavra. Justamente nesse aspecto. Porque trabalhar 8 horas, via de regra, dependendo do chamado de cada um e de escolha também, né? Eu acredito nisso no livre-arbítrio e tudo mais. A gente vai precisar lá daquelas 8 horas lá, talvez mais. Talvez essas 8 horas compensem um pouco mais, talvez compensem um pouco menos no sentido financeiro. Mas a gente precisa ter um entendimento de qual é a finalidade disso que a gente faz, né? Pelo menos é o que Deus vem tratando em mim, já tratou algumas coisas mais fortes, outras eu ainda preciso permitir e estar disposto, mas certa vez eu me peguei também na situação que aconteceu lá uma eventualidade, eu lembro que eu tinha ganhado um salário que era legal para a época, diferente do que eu estava ganhando, assim, enfim. E eu lembro que quando eu vi aquele salário, assim, aquela folha de pagamento, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu disse, caramba, ganhei super bem esse mês e tudo mais. E na hora, foi instantâneo, veio aquela voz na minha cabeça e disse assim, então a tua felicidade vem de ter ganho aí um salário. E se um dia tu não tiver salário, tu não vai ser mais feliz? E nossa, aquilo lá me moeu assim, ó. Me moeu o coração e fez eu refletir muito sobre isso, as coisas que proporcionam felicidade na gente, entendeu? Tem pessoas que nesse momento, se pudesse não estão saudáveis, mas se sentem felizes tendo problemas sentimental, tendo dificuldades na área financeira, tendo dificuldades na área da saúde, e nem por isso são tristes. Então, a segunda coisa que Deus tratou e vem tratando comigo porque a gente, que nem o Elias comentou sobre colega, sobre o momento que a gente convive, eu digo que é como se a gente estivesse andando num lugar que tem um monte de múmia andando para um lugar e vira e mexe a gente está andando para o outro lado para o caminho certo. Daqui a pouco a gente se pega voltando com as mãozinhas e querendo andar naquele sentido também. E aí Deus vem, dá um chacoalhão, a gente, não, peraí, não é esse caminho que eu tenho que trilhar, eu preciso estar aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, sustentar aqui o negócio, enfim, mas assim, os meus valores são outros, né, eu tenho o dinheiro como escravo e não sou escravo do dinheiro. Eu costumo falar isso, que, cara, o dinheiro, já que ele é uma consequência, faz parte do mecanismo de recompensa. Nosso corpo ele trabalha assim, sob recompensa. Já que o dinheiro ele é como tá dentro dessa medida, eu preciso utilizar ele de uma forma em que ele volte ao menos o tempo que eu preciso hoje estar aí investindo, né? Seja no trabalho, seja em faculdade, seja tudo que gira esse sistema, para que eu recupere isso. Eu falo muito isso assim, que eu tento recuperar o tempo, né? Já que a finalidade é dinheiro, eu tento recuperar o tempo que eu invisto nele, né? Seja comprando alguma coisa que
faça algo por mim aqui em casa, uma máquina, sei lá, que vai lavar a roupa, eu consiga ter mais tempo para minha filha. Eu tento sempre pensar nessa ótica, né? A ótica de poder usar o que Deus me deu para conseguir juntar pessoas, ter momentos que proporcionem isso que a gente está falando aqui, de lá na frente, chegar diante de Deus e viver esse momento de compartilhar os tesouros nos céus. Quando eu era pequeno, eu via essas passagens e não me batia assim, então, mas como assim, cara, tesouros no céu? Não era uma coisa que nunca me... Sabe, primeiro que, cara, eu não acho legal o ouro, na boa, assim, então nunca que seria algo que seria atrativo para mim, se fosse pregado barganha, falar que, se eu fizer alguma coisa aqui pelo reino, lá no céu eu vou ter ouro. Cara, eu não tô legal de ouro. O que eu quero com ouro, né? Ainda mais quando começa a andar com Cristo, isso não faz sentido algum. Se a gente só com nossas experiências terrenas, na misericórdia de Deus, a gente já vê quão bom é e quão as coisas materiais não fazem sentido, imagina lá em cima. Se tu ia chegar lá depois de ter uma vida aqui, né, pela misericórdia de Deus, entre aspas, correta, vai chegar lá, tá aqui, primeiro lugar. Toma esse aqui, é ouro 18 quilates, tudo mais, não faz sentido algum, né, esse tipo de coisa. E eu acho também que é um ponto que a gente precisa colocar, a gente que está aí nesse mundo, que precisa viver essa parte, como o Mal falou, do capitalismo e todas as suas mecânicas, é o limite, né? É o limite. A gente está num mundo que a gente precisa colocar limite até onde que esse mundo vai nos sugar e vai nos, né, tomar do nosso tempo. E eu falo em limite para a carreira, por exemplo. Eu falo em, não, eu vou até aqui. E daqui eu não abro mão de sair de charqueadas, eu não abro mão de sair de trocar de lugar, eu não abro mão de ter que investir mais X horas. E é isso. E eu estou disposto ao que for, a consequência que for necessária disso, porque eu tenho os meus valores. O meu valor é ficar perto dos meus, ficar perto da minha família, ficar perto, poder ver minha filha, poder criar minha filha, ter de fato, o nosso tesouro está na frente do dinheiro, do trabalho, do que for, né? Então, isso é uma coisa que eu penso muito e vejo muito exemplo também. O Elias também mencionou que ele vê, cara, direto eu pego isso, né? Assim, já teve colegas assim, tipo, mas eu comprei o videogame X para o meu filho, eu vou ter que desmontar porque toda hora ele vem encher o saco. Eu disse, cara, já pensou que ele quer passar um tempo contigo? Tu tá dizendo que teu filho tá enchendo o saco? Velho, teu filho quer um tempo de qualidade contigo. Não é isso, não é o videogame de sei lá quanto que tu comprou e tá lá montado e ele fica querendo jogar. É o tempo de qualidade, é isso que ele vai lembrar lá na frente. Que tu parou o horário lá para ficar jogando com ele, brincando. Eu sei porque eu era assim, meu pai não sabia jogar videogame, mas meu pai tinha um tempo de qualidade comigo, brincando, mesmo não sabendo jogar. Então é isso que vai marcar. Então a gente vive num mundo que, via de regra, tem os valores que nos direcionam para outras coisas. Se a gente permitir, Deus vira e mexe, dá uma cutucada e nos mostra, ou de uma forma sutil, ou balançando e tornando a vida meio do avesso, como aconteceu comigo, um tratamento de choque, graças a Deus. Espero não precisar passar outro tratamento de choque. Tento zelar, tento viver acordado, mas às vezes a gente se pega de novo iludido no meio disso aí tudo, né? E é isso que eu penso sobre o tema. Queria compartilhar com vocês o que eu tenho vivido ou tentado. Eu quero rapidinho aí, gurizada, fazer uma ressalva aí, que assim, ó, Deus nos deu a oportunidade, né, cara, de viver. Eu tô no carro, viu, gente? Vocês não dão bola, né? De viver uma trajetória com uma galera desde o tempo em que recém estava entrando no trabalho, até falei isso no culto, né? Começando o primeiro emprego e indo para a faculdade, enfim, entrando no mercado de trabalho e desenvolvendo as suas carreiras e tal. E a gente vê isso até o momento de hoje do pessoal iniciando a formação das suas famílias, né? E isso é um privilégio, cara, para nós de viver como comunidade, assim, cara. Isso é um privilégio, sim, sem tamanho, né? E uma das coisas que eu posso dizer, indo no sentido do que o Johnny falou ali, que a gente precisa honrar, né? Aquilo que a obra de Deus na vida de algumas pessoas, eu posso dizer, cara, com clareza e com tranquilidade,
que apesar de alguns percalços por aqui ou por ali, né, algumas bases e princípios, cara, valores a respeito desse assunto, cara, eu acredito que a gente forjou e ficou meio que enraizado em um DNA de maneira em que isso dependeu muito, cara, e tu foi sempre uma grande referência nisso, Johnny, entendeu? Tu sempre foi uma grande referência que sempre falou muito a respeito disso, né? Sempre falou muito a respeito disso e da forma com que a gente tinha que lidar com a nossa carreira, com a forma que a gente tinha que valorizar a nossa família e valorizar as coisas do reino também, não abrir mão das coisas, entendeu? Das pessoas pelas coisas e principalmente pela grana, né? Sempre foi um cara que trouxe muito isso para nós, pro nosso grupo, porque talvez era o cara que estava mais, de toda a nossa galera, era o cara que estava um pouco mais perto dessa possibilidade de ver isso acontecer mais na prática, né, mano? E eu acho que isso marcou muito a nossa vida, entendeu? Marcou muito a nossa trajetória, assim, falando a respeito disso. E eu acho que isso sempre ficou muito bem estabelecido naquilo que a gente sempre encarou como correto. Nem sempre conseguimos colocar sempre tudo isso em prática, mas era aquilo que nós tínhamos marcado como que era correto, né, cara? Então eu vejo, assim, que tanto em toda a galera aí que graças a Deus trilhou um caminho em que prosperou nas suas carreiras, enfim, e ainda estão, né, nesse processo e tal, mas que a gente tem uma galera que vive, de certa forma, e até dentro de um conhecimento mais empírico, aquilo que Paulo falou para Timóteo, né, que até vou ler aqui para vocês, que acabou passando batido, né, das leituras ali no início, né, diz o seguinte: exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. Olha que loucura! Um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Olha só, cara, que loucura e que profundidade, né? Isso aqui que a gente está falando. Cara, eu sempre vi isso, a gente sempre viveu isso, e eu acho que foi algo que a gente plantou. O Mal, tá, Em Mal, tá cortando teu áudio, cortando velho. bastante. Bastante. uma galera. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Tu tá falando, é algo que a gente sempre viveu e aí não deu mais nada, não apareceu mais nada. É algo que a gente sempre viveu e algo que a gente tem como marcado, né, cara, na nossa trajetória, essa base, né, velho? E eu acho, assim, que a gente tem tido oportunidades de se perder nisso. E graças a Deus, essa marca tem sido mais evidente do que a nossa, então, natureza humana, né? Tive que dar uma saidinha que chegou uma entrega. Acho que é isso, meu povo. Foi muito bom. Perdi o finalzinho agora de vocês, mas eu peguei, foi muito bom. Mais alguma coisa a acrescentarem? Se deixar, o cara vai até amanhã aí falando. Ah, é? Fácil. Não tem fim. Fácil, fácil. Tá, vamos marcar um grupo de final de ano aí, ver quando o Douglinhas vai estar junto com a gente aí. Marcar um grupo aí com Comes. E aí a gente seguir conversando, batendo papo e trocando ideia. Tem Beleza? que começar cedo, né? Começar cedo, não. Começamos no Costelão já, 5 da tarde já. Lá no Tcheirão. Tcheirão é bom, né, Elias? Ah, é bom. Tcheirão é o cara. Então tá, minha gente. Muito obrigado por essa noite aí.
sempre tem sido muito bom. Tá? A gente tem tido uma maturidade também no papo, eu tenho visto isso. Depois eu mando também esse infográfico. Eu acho, não sei se vocês têm gostado disso, eu acho que é bom porque organiza a ideia, né? A gente fica vendo o que foi falado e eu fico sempre andando aqui para cima e para baixo para ver tipo, onde é que eu posso colocar o que vocês estão falando, tá? Mas eu acho que tem sido bem legal, porque tem estruturado bem a nossa ideia. Certo? Certinho. Então tá. Uma boa noite. Valeu, gurizada. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Galera, amo Valeu. todos vocês.